dessa forma. E o senhor tem razão, quer dizer, o senhor teve uma experiência no passado, de 10 anos atrás, de 20 anos atrás, o Brasil mudou, as pessoas mudou, as relações do Brasil mudou, a educação mudou e nós queremos mudar mais. Por que não mudar para que a gente possa fazer com que as pessoas possam, inclusive, entender o significado do hino brasileiro? Diga, professor, você queria comentar uma coisa? O professor discordou de mim da questão da música. Eu não tratei da música. Muito pelo contrário, professor. Não, nós estamos falando de música aqui. Eu sempre fui... O hino nacional é música. Eu sei, mas eu sempre fui um defensor da música. Eu adoro música. Eu sou compositor, inclusive. E no meu colégio, nós tínhamos uma professora, uma pianista, que juntamente com a direção da escola, um tempo que nem se falava em música na escola, desenvolvia com todas as classes um ensino ligado à música erudita. Eu fazia os comentários sobre compositores, ela realmente tocava uma série de músicas. Eu tinha um conjunto de flauta na escola que ficou famoso no meu bairro, inclusive, ao tempo em que nós existíamos. Eu não concordo muito com o senhor quando o senhor diz que esse é um projeto falido. Não é não. Não, a partir de agora, a partir dessa lei... Pela demanda, tudo bem, quis colocar. Não entendi. Pela formação e pela demanda que eu quero colocar o seguinte, aos poucos, a música vai retornar às escolas, sim. E por que não retornar com o hino nacional? Não, mas isso faz parte. Não, veja bem, eu não estou dizendo que o hino não deve ser cantado na escola. Mas dentro de eu não estou dizendo que o hino tem significado. O que eu temo em relação a essas questões é a banalização e a maneira pela qual isso pode ser introduzido na escola. Mas na escola ser banalizado, professor? Cantando e hasteando bandeira semanalmente, você pode chegar a um ponto de saturação das crianças que não estão acostumadas com isso. E eu não sei, eu tenho minhas dúvidas de que isso vai ser muito bem recebido na escola pelos adolescentes. Essa é a minha dúvida. Eu não sou contra. Olha, vamos colocar claramente. Formar as crianças. Vamos colocar claramente a questão. Eu não sou contra ideias ligadas ao patriotismo, ideias ao hino nacional. O que eu temo é que as coisas não sejam colocadas devidamente e que se torne um problema na escola. Olha, eu vou deixar claro. Eu tenho uma opinião muito pessimista em relação a isso. Não que não deva ser feito, não é isso. Acontece que eu acho que quem viver verá quando essa lei for promulgada. A mesma coisa que o Dr. Luiz colocou. Há uma lei nacional relativa a isso, que nós praticamente desconhecemos. Aliás, não sou eu que desconheço, é a rede que desconhece, são as escolas que desconhecem. Esse é o problema. Eu preciso para o intervalo rapidinho, eu vou deixar a bola no próximo bloco para o Dr. Luiz, exatamente para falar sobre essa questão de resgate. A gente fala que não é contra, mas como formar essa criança, esse adolescente que hoje tem um sistema educacional ruim, né, com salas superlotadas, com problemas salariais de professores, né? Como envolver essa criança nessa realidade, que é exatamente isso que o professor Luiz colocou, para que a criança aceite, né, dentro da realidade que ela vive, esse resgate da identidade cultural da nação e do patriotismo, né, com a execução do hino nacional e do hasteamento à bandeira. A gente volta já já. Voltamos com a discussão, hoje falando sobre a execução do hino nacional nas escolas e também do hasteamento às bandeiras nacional e estadual. Eu deixei aqui uma pergunta para o Dr. Luiz, exatamente sobre o que colocou o professor Luiz Seu Xará, sobre atrair essas crianças e adolescentes para esse resgate. Porque é difícil, a gente tem uma realidade educacional muito difícil hoje. Como é que fica essa relação, Dr. Luiz? Primeiro, a criança dá uma resposta muito rápida a tudo que você propõe. Segundo ponto que eu queria colocar é que eu tenho a impressão que eu estou
fora da realidade das demais pessoas, dos meus ilustres colegas entrevistados. Porque hoje, na grande maioria das escolas de São Paulo, o hino e a hasteamento da bandeira são realizados. Isso graças ao esforço das diretoras, dos professores. E até esforços individuais. Surgiram, de coordenadores mesmo. Embora o núcleo central do comando, eu não sei se existe essa falha, mas é bem possível que exista. O secretário de Educação, por exemplo, do Estado. Eu sugiro até ao deputado que peçam um levantamento das escolas e o senhor vai ver que a resposta vai ser assim surpreendente. As crianças estão cantando o hino, as crianças estão formulando trabalhos em cima da imagem da bandeira nacional. Eu, por exemplo, a minha organização é sediada numa cidade com 17 mil habitantes, Macatuba. É considerada a capital nacional do patriotismo. Lá, por quê, professor? A criança... houve uma lei municipal que atribuiu essa divisa. E agora há uma luta para esse reconhecimento estadual e federal. Lá as crianças, no dia 19 de novembro, a população de uma forma geral, ela se reúne em praça pública para incinerar a bandeira. Vão lá as 3 forças armadas, a Marinha, Exército e Aeronáutica, para fazer o cerimonial de incineração. Nós não podemos incinerar, a lei atribui a uma das forças. Então, nós firmamos, a Sociedade Civil de Macatuba firmou um convênio e há um rodízio, cada ano que vem, dia 19 de novembro, ao meio-dia, todos estão convidados a ir a Macatuba e assistir lá a Aeronáutica, que vai fazer o ano que vem o cerimonial. No nosso site tem imagens do cerimonial desse ano. Mas a questão do militarismo realmente atrapalha. Claro. Então, o conceito nosso dos entrevistados é daquilo que o militar impôs. O regime de caserna não serve para a sociedade civil. Então, essa banalização que o professor Luiz diz, na verdade, é uma visão da época do punho de ferro, que não se podia cantar o hino nacional sem tirar uma mosca que estava ali atrapalhando. Nós não somos civis, nós somos militares. O respeito, mesmo que o jovem não cante o hino, mas o fato dele se postar em pé e ficar observando as pessoas cantando, e eu acredito que logo, logo os jogadores saberão cantar o hino. Nós, sociedade, também saberemos cantar o hino. Os primeiros a aprender, né? Mas por que os jogadores serão as crianças que hoje na rede municipal de ensino, talvez no estado de São Paulo, estão aprendendo nas escolas? Agora, mudou a realidade dessas crianças na sua cidade? Eu sei que é uma cidade pequena, mas esse patriotismo muda a questão de relacionamento. É uma cidade pequena, não dá para comparar com uma cidade como São Paulo, que tem quase 12 milhões de habitantes. Mas as pessoas são as mesmas. Sim, mas muda. Hoje em Macatuba, mudam as por regras exemplo, hoje em Macatuba nós desafiamos qualquer visitante a encontrar 1 centímetro de muro pichado na cidade. Não existe. Existe um projeto que nós agora em janeiro iniciaremos uma nova fase, chama de Quem é esse lixo? As crianças saem na rua, encontram lá um cigarro, colocam num saquinho plástico, catalogam e outro grupinho sai nas redondezas perguntando se a dona de casa, se o comerciante sabe de quem que seria aquele lixo. A cidade não tem lixo na rua. Então, isso é questão de educação. Né? Mas é mais fácil implantar numa cidade como Macatuba, que é pequena. Acho que tudo tem que cometer um começo, obviamente. Mas as pessoas são as mesmas. Na verdade, aquele jovem rebelde que o professor Luiz disse, ele não é tão rebelde, ele precisa de uma oportunidade da sociedade para ser ouvido, ele precisa de uma oportunidade para se sentir um construtor da pátria. Na verdade, a pátria somos nós. A cada gesto de não jogar o papel de bala no chão, eu estou contribuindo para que o meu país, amanhã, seja reconhecido como um país altamente civilizado, povo educado. Mas melhor, né? Hoje, nós falávamos antes de entrarmos aqui a respeito dos músicos. Na medida em que a população tiver acesso à música e os jovens resolverem executar as músicas nas praças, nos metrôs, nas ruas, nós teremos uma outra mentalidade. O problema é que até há pouco tempo essas pessoas são marginalizadas e ainda são marginalizadas. Você sabe o que eu sinto falta, deputado Donizete Braga? A gente falou da minha época, da nossa época, né? De discutir política nas escolas. A gente tinha educação moral e cívica, tudo bem, nos remete mais uma vez à época da ditadura, o SPB, Caminho né? suave.
A gente tinha cartilha. Hoje a criança não sabe qual a diferença de Assembleia para Congresso, para Câmara Municipal. Quais são as prerrogativas de um prefeito, de um governador, até de um presidente da República. Eu acho que retomar essas discussões junto com esse resgate do patriotismo mesmo, acho que fortalece até a própria política nacional, muda a cara da política nacional. Seguramente, Ana, eu concordo com a manifestação do Dr. Franco, inclusive eu quero depois até colher as experiências da cidade, mas eu acho que a provocação do professor Luiz Gonzaga, ela é necessária, até porque o professor viveu uma fase, né, que nós temos que respeitar a sua experiência, né? Mas que, na verdade, conheceu a escola pública de qualidade e viu que a escola é hoje, os conceitos, né, a valorização, o quanto se respeitava o professor. Eu estudei numa escola pública de qualidade, cantava o hino nacional. Quanto se valorizava a escola pública. Sim. Né? Agora, na minha época também, na nossa época, né, eu acho que uma questão que para mim era crucial, que era fundamental, era a integração das salas de aula. Né? O hino era cantado uma vez por mês e você tinha integração de todas as salas de aula. A primeira segunda-feira do mês ou a última, se eu não me engano. Mas tinha uma integração de todas as salas de aula com os professores, com os funcionários da escola. Quer dizer, criou-se uma intimidade com o hino nacional brasileiro, como, por exemplo, eu tive a oportunidade de conhecer a França e a Itália. É impressionante como em frente às residências comuns, né, espaços públicos, tem a bandeira da França e da Itália, Estados Unidos. Também é muito comum. Eu não vejo nada demais nesse reconhecimento. Né? Eu acho que isso traz também para nós aquela boa relação que a gente cobra muito quando você entra no elevador, que você não consegue sequer cumprimentar as pessoas com boa tarde, com boa noite, como o pessoal da minha terra cumprimenta. Aqui, se você cumprimentar as pessoas, é perigoso, eu não te conheço. Né? Então, acho que essa relação da integração, para mim, simboliza no hino, que é o hino nacional, é o hino dos 27 estados brasileiros, é o hino do nosso país. Né? Então, é nesse contexto que eu apresentei, eu sou radicalmente contra, né, as medidas que você impõe, que você obriga, né? Mas na questão do patriotismo do nosso país e defender a nossa soberania, a nossa nação foi nesse sentido. Eu fiz isso, quero aproveitar, Ana, agradecer muito. Eu fui presenteado aqui pelo maestro Roberto Bueno, Pedagogia da Música. Tem outro aqui. E qual que é esse daí, Ana? Esse aqui, Música, Arte e Profissão. E a Pequena História da Música Brasileira. São 3 livros que eu fui aqui presenteado pelo maestro, que eu vou fazer questão de pegar o final de semana e vou fazer a leitura, vou inclusive compartilhar com as pessoas que a gente tem discutido o tema livro, também. Pequena História da Música, eu relato vários assuntos. Agora, eu queria questioná-lo o seguinte, quando a gente fala de música nas escolas, eu acho, claro que o hino nacional é difícil, né, de entender, você interpretá-lo. Eu acho que a música é essencial para trazer essa discussão, né? Por que não? Você aprender a cantar o hino e aprender a entender o que significa esse hino. Porque havia, naquela época, que é quando existiu o ensino do canto orfeônico, né? Existiam professores, quer queira, quer não, qualificados, que foi o Villa-Lobos, através do Conservatório Nacional de Canto Orfeônico, essa coisa toda. Então a pessoa, o aluno, sabia o significado do que ele estava cantando. Sim. Porque eu concordo com o senhor, professor, o hino nacional é muito difícil. É muito difícil. Parece uma obra fácil. Hoje não entendem o que está lendo. Mas olha aqui, eu trouxe aqui que eu achei lá no meu acervinho lá. Olha lá. Hinos e canções do Brasil. Então aqui o camarada cantava o hino nacional, viu, professor? Mas ele tinha o significado de palavra por palavra de como era. Até para entender o porquê, entendi, né? O que ele falava, o que ele estava cantando. Entendeu? Então isso eu acho importante, resgatar porque eu sou aqui, o senhor mesmo disse, foi na França e tal. O americano é um povo ultrapatriota, que a gente tem que admirar. É difícil um americano que não sabe cantar o hino. Verdade. Você vai na França, é a mesma coisa. Você vai na Itália, é a mesma coisa. Então, por quê? Porque o ensino da música nesses países é valorizado. Não, eu até aqui não é. Porque a música, viu, Karen, por incrível que te pareça, viu, doutor? A música é a segunda maior economia mundial depois do petróleo. E é o músico que gera isso daí.
E muita gente não sabe disso. Por isso que lá eu estou encontrando muita dificuldade com o empresariado, tudo, porque os interesses econômicos que tem por trás disso é muito grande. Agora, infelizmente, nós não temos professores de música qualificados. É isso que eu quero enfatizar. E tem iniciativas isoladas, como exatamente. Agora, colocou o professor Luiz na escola dele. Ele deixou bem claro. Existem várias e várias escolas que adotam já. A maioria adotam já esse procedimento de ensinar o hino, essa coisa toda. Agora, nós mesmo temos um projeto social lá na Ordem, e esse projeto nós atendemos 160 crianças do Instituto IASE, nós colocamos o professor, a Ordem paga tudo, e nós ensinamos o hino nacional, hino da bandeira, hino da independência, a molecada lá tudo conhece. Então é uma questão simplesmente de dar o primeiro passo. Não, e tem aquela coisa, um dia eu estava vendo televisão, acho que vocês acompanharam, na época teve um concurso, quem cantasse corretamente o hino nacional. Foi tão ao difícil. Vivo. Acabou um policial, de uma cidade aí, eu não vou lembrar o local, acabou ganhando o concurso e ele conseguiu cantar o hino nacional certinho, sem erros, tal. E aí, professor Luiz, eu vou passar até essa bola para o senhor. Um dia minha filha perguntou, eu falei, você sabe o hino? Falei, mãe, para que serve eu saber o hino? Por quê? Porque falta história também. A gente está falando da música, do ritual, do dia a dia, de cantar o hino, hastear a bandeira, mas falta dentro da questão. A história pode trazer esse resgate também, nós professor Luiz. Essa questão do patriotismo, essa questão que nós estamos discutindo aqui hoje, principalmente quando você pega os adolescentes, é uma questão muito complicada, muito complexa. Uma criança, até certo ponto, ela não tem muita. Mas nós vivemos, veja bem, nós vivemos num país de altíssima corrupção política. Isto está na cabeça. Infelizmente. Você fala em patriotismo.